Entrevistas Band News FM Belo Horizonte. E a gente continua falando sobre o carnaval, mas agora fazendo um recorte aqui relacionado à segurança, não só dos foliões, mas de quem não curte a festa, né? Foi pro interior querendo descanso. A gente conversa aqui agora com o secretário de Justiça e Segurança Pública, o Rogério Greco, tá com a gente em imagens para você que assiste a nossa transmissão. Tudo bem, secretário? Bom dia pro senhor. Bom dia, Lucas. Tudo bem, graças a Deus. Que ótimo. Secretário, eu queria ouvi-lo sobre esse balanço geral do período. Vai lá, teve muita gente que foi do descanso, né? O Carnaval da Tranquilidade, mas pegando como foco, sobretudo, a capital, com esse grande fluxo de turistas de dentro aqui do estado, de fora, né, do estado e também até muitos estrangeiros também. Não, legal, Lucas. Isso já era previsível, né? Porque como o Carnaval do ano passado foi um sucesso aqui em Minas, tanto em Belo Horizonte como nas cidades do interior, a previsão era que realmente esse Carnaval aumentasse esse ano. Então a gente já tinha toda uma preparação aguardando esses novos turistas que viriam, principalmente aqueles que viriam conhecer, não só Belo Horizonte, como o interior de Minas também. Secretária Luciana Viana falando com o senhor, secretário estadual de Justiça e Segurança Pública, Rogério Greco. Bom, a gente pode atribuir, né, essa diminuição dos números a um efetivo maior, ao uso de inteligência, alguma ação diferente aplicada neste ano, secretário? Bom dia, Luciano. É exatamente isso que você colocou, na verdade, é um conjunto de ações, né? Não é uma ação isolada que vai fazer com que a criminalidade ela diminua, né? Isso é interessante porque quando você tem toda uma tropa, só da Polícia Militar foram aproximadamente 36 homens da Polícia Militar nas ruas. Isso traz uma sensação de segurança muito importante. Isso aconteceu no estado inteiro. Então a tropa toda foi mobilizada, e isso você participando de algum bloco, na rua, né, no lazer com a sua família, quando você visualiza a presença da polícia, isso te dá aquela sensação de tranquilidade que é muito importante. Secretário, é sempre um dos grandes receios de quem vai curtir festa de rua de uma maneira geral, incluindo aí o carnaval, né? Tem muita bebida envolvida, muito anda por toda a cidade, questão de celulares, sobretudo o furto, né? Quais foram os números que a gente pode trazer? Olha só, você reduzir aquele que já estava numa situação muito boa é bastante complicado. Por que eu estou dizendo isso? Porque no carnaval passado, só para que vocês tenham uma ideia, a redução do número de roubo de celulares especificamente ficou em 80%. Isso não aconteceu em nenhum lugar do Brasil. Roubo de uma forma geral, 75%. Furto, 65%. Então nós já tínhamos uma redução considerável no ano passado e a meta era fazer com que isso acontecesse novamente no carnaval desse ano, e aconteceu. Então a gente acabou reduzindo aquilo que estava acontecendo já no carnaval de 2023, e foi uma média, vamos dizer, uma média aproximada, para não falar, né, infração penal por infração penal. A gente pode apontar uma média de aproximadamente 1/3 daquilo que aconteceu no carnaval passado, que já foi uma redução muito significativa. Perfeito. Secretário, com relação ainda à questão dos celulares, além de ter homens, mulheres nas ruas, né? Essa sensação de segurança, aquelas outras iniciativas, C-Block, aquele programa federal também, não sei se é celular seguro o nome, tudo isso ajuda também a reduzir essa prática, né, criminosa? Ajuda porque desestimula a pessoa que vem para cá roubar ou de furtar, porque não vai ter utilidade prática para ele. Então essas ações, por isso, né, que a Luciana falou bem, são ações conjuntas que elas, assim, de uma forma integrada, que elas levam ao sucesso aí da operação. Exatamente. Secretário, o emprego, então, né, de 36 mil homens e mulheres, né, da corporação nas ruas de Minas Gerais, minimizando, então, essa questão da prática da criminalidade. Agora, houve um fato que chamou a atenção, secretário, que é a leitura facial. Eu gostaria que o senhor falasse para a gente sobre essa novidade da leitura facial e também sobre aqueles sujeitos, enfim, que estavam usando a tornozeleira eletrônica, né? Houve também um monitoramento e muitos deles parece que não cumpriu, né? Muitos não cumpriram ali as regras. Então, assim, a questão das câmeras, né, que faz esse reconhecimento facial, isso foi um projeto piloto que nós estamos fazendo aqui na Secretaria, eles foram colocados nas nossas 2 carretas. Então a gente está num processo, na verdade, de adaptação com essas câmeras, e com certeza vai ser aquilo que a gente vai utilizar, não digo no futuro, mas já é uma realidade, porque ela ajuda, assim, extremamente a você encontrar pessoas que estão dissimuladas em meio à multidão, porque são câmeras, assim, com uma potência fantástica e o reconhecimento é incrível.
E com relação aos monitorados, a Secretaria tomou até uma atitude aqui, que foi uma atitude inovadora no Brasil, inicialmente de não permitir, né, que houvesse saída temporária dos presos nesse período de carnaval. Isso gerou até uma certa polêmica em alguns órgãos e tal. Não é que a Secretaria estivesse invadindo a competência do Poder Judiciário, não é isso. Mas a gente entendeu aqui na Secretaria que o carnaval não é um momento propício para que se pudesse falar de ressocialização, que é o lugar onde o sujeito vai beber, ele vai ficar em bar, ele vai ficar em movimentos com bastante tumulto. Então, não era essa a finalidade. Então, o primeiro passo que nós tivemos foi esse. Agora, aqueles presos que já tinham uma determinação judicial é diferente. Os que não tiveram foram impedidos agora de saírem no carnaval. Mas ainda assim, existem outras pessoas que também usam tornozeleira eletrônica. E foi feito também uma fiscalização muito intensa com relação a essas pessoas, e mais de 80 foram flagrados aí pela Polícia Militar, descumprindo as condições das tornozeleiras. Secretário, a gente ouviu há pouco aqui na reportagem o secretário Leônidas falando que o processo de conhecimento do Carnaval de Belo Horizonte no Brasil, acho que neste ano, sobretudo, ficou muito bem consolidado. Agora, talvez um próximo passo de internacionalização. Pensando no âmbito da segurança pública, o que dá para a gente melhorar pensando na festa de rua de 2025 e vai lá, outras festas de rua, né, que podem acontecer ao longo do ano de uma maneira geral? É muito importante que as pessoas venham para Minas, venham para Belo Horizonte e tenham essa sensação de segurança. E foi feita uma pesquisa com aquelas pessoas que participaram aqui do nosso carnaval, que quase 75% tiveram realmente essa sensação de segurança. Isso é importante, é isso que atrai o turista. Eu não gostaria de ir para uma cidade onde você tivesse a sensação de violência assustadora. Então, a segurança, ela faz parte, sim. Na verdade, um dos pontos principais que a gente tem para que a gente possa atrair turistas, não só do Brasil, né, que tem uma verdadeira paixão aqui, que conhecem Minas Gerais, mas pessoas do exterior também. Secretário, quem fala com o senhor é Murilo. Eu sei que a pauta da nossa entrevista é carnaval e ações aí preventivas da Secretaria, mas eu queria rapidamente que o senhor comentasse 2 episódios. O senhor tem mais informações sobre aquela operação de ontem à noite ali no aglomerado da Serra, que até um policial, né, foi vítima aí, está até hospitalizado. E também queria um comentário seu a respeito dessa fuga nesse presídio federal, assim, como o senhor vê, foi a primeira fuga no presídio federal, o governo federal agora falando de construir muralhas em torno dos presídios, enfim. Como é que o senhor vê essa questão dos presídios federais no país também? Começando pela sua última pergunta, Murilo, eu particularmente acho isso um absurdo, uma fuga num sistema penitenciário federal. Dos 5 sistemas, eu conheço 2, eu conheço Catanduvas e conheço Brasília, e vou te falar que ali é uma fortaleza inexpugnável. Então, assim, realmente para o sujeito fugir dali, é uma situação que você tem que repensar o que aconteceu dentro do sistema prisional. Só para você ter uma ideia, Murilo, em Brasília, que foi um grande... as pessoas, como o Marcola, né, que é um dos líderes do PCC, foi para Brasília, as pessoas, não, estou colocando o Marcola em Brasília, porque ele vai fugir de Brasília. É quase que, assim, impossível se fugir, porque são em torno de 45 presos, para mais de 250 policiais penais. Ali é literalmente uma fortaleza. Então, assim, você pode combater helicópteros, você pode combater metralhadoras .50, é um negócio, assim, de guerra. Ali dentro é uma situação de guerra. Eu não conheço a penitenciária federal de Mossoró, pelo que eu vi nas imagens, realmente, se aquilo ali era a imagem da penitenciária com cerca de arame farpado, isso é ridículo, para uma penitenciária, né, considerada como de segurança máxima, não é assim, nessas 2 que eu conheço, Catanduvas e Brasília. Então, assim, você tem que repensar o que aconteceu ali em Mossoró. E são presos que são colocados ali, são presos que têm um perigo enorme para a sociedade. Então, a gente já teve notícias, né, de líderes de facções criminosas que tiveram planejamento para fugir dessas penitenciárias, e aconteceu com 2, né, que não tem nem tanta relevância assim, dentro daquilo que é levantado pela nossa inteligência, mas é um sinal de alerta aí para nós importantíssimo. E com relação àquilo que aconteceu na Serra, infelizmente o que tem acontecido é o seguinte: a violência ela cresceu assustadoramente. Em Minas, graças a Deus, a gente consegue conter essa violência. Assim que eu assumi a secretaria, eu tenho uma experiência muito próxima com as polícias do Rio, fui instrutor do BOP do Rio desde 2007, participei inclusive da retomada do Complexo Alemão, então eu conhecia as favelas, né, as comunidades cariocas por dentro. E quando eu assumi a secretaria aqui há 3 anos, eu queria conhecer também as nossas comunidades aqui. E aí eu fui com a Rotan, nós fomos na Serra, na Cabana do Pai Tomás e tal. Aqui em Minas é completamente diferente.
Pode acontecer um caso esporádico ou outro de um criminoso atirar contra a polícia, mas aqui em Minas, o criminoso ele ainda respeita a nossa polícia. Isso é muito importante. Mas confrontos, em algumas situações, você não pode evitar, né? Não tem como evitar, porque parte do inesperado. Mas em Minas, essa não é uma realidade de criminoso querer atirar contra a polícia, porque eles respeitam a nossa polícia aqui. Secretário, para a gente terminar, até por causa do nosso tempo e do senhor também, 3 anos à frente da secretaria, né? O senhor tem essa experiência que o senhor comentou com relação à criminalidade, né? No Rio de Janeiro, o senhor começou a fazer um balanço, a gente pode falar assim, né? Da situação aqui de Minas Gerais. Como é que Minas se posiciona nesse cenário? Porque a gente vê essas facções, Comando Vermelho do Rio de Janeiro, primeiro comando da capital, muitas facções também bem estruturadas no norte do país, e elas ramificadas de alguma maneira entre si também, né? Nesse cenário, Minas Gerais se posiciona como nessa questão do crime organizado? O quão organizado é o crime aqui em Minas Gerais também? Na verdade, aqui há um combate muito intenso ao crime organizado. Nós temos aqui, na região do Triângulo Mineiro, em torno de 1.700 presos do PCC. A região próxima de Juiz de Fora, a gente tem em torno de 400 do Comando Vermelho, ADA, TCP, mas enfim, é uma realidade que ela tá crescendo no Brasil, infelizmente graças aí a muitas decisões equivocadas do Supremo Tribunal Federal. Então, quando o Supremo, por exemplo, impede a polícia carioca de incursionar nas comunidades, ela faz com que a criminalidade cresça ali assustadoramente, que essas facções criminosas se expandam. Então, hoje você tem, por exemplo, criminosos, né, assim, traficantes de outras facções que são vinculadas às facções cariocas e indo se abrigar no Rio, porque eles sabem que lá virou a Disneylândia, lá virou um paraíso. Por quê? Porque a polícia não pode cumprir sua missão. Então, assim, a polícia está literalmente impedida de entrar nas comunidades cariocas, salvo em situações excepcionais, como se o Rio já não fosse uma situação excepcional. O Rio tem atualmente, só para que vocês tenham uma ideia, tem em torno de 60 mil traficantes de drogas. 60 mil. É uma quantidade assim assustadora para que você deixe essa turma toda crescer. 79 foi o surgimento, a criação do Comando Vermelho. Começou a crescer assustadoramente depois de 83, quando o Brizola assumiu o governo do Rio e fez exatamente isso que o Supremo fez agora. Proibiu a polícia de incursionar nas comunidades cariocas. Depois, em 93, com a criação do PCC. E hoje, no Brasil, a gente tem em torno aí aproximadamente de 80 a 90 facções criminosas. Então, é um quadro assim, que causa uma certa preocupação, mas Minas tem trabalhado aí duramente, a nossa inteligência tem levantado, tem combatido, tem impedido que essas facções cresçam, né? Ou pelo menos, né, floresçam aqui dentro do nosso estado. São 10h19, a gente conversou aqui na Band News com o secretário de Justiça e Segurança Pública do Estado, Rogério Greco. Secretário, muito obrigado, um bom fim de semana para o senhor. Eu agradeço. Bom dia, bom final de semana.